hoje eu estou aqui com o nosso amigo Bispo Camilo, amém? Já ele vai falar com vocês. Bispo Camilo, tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo na santa paz? Na paz. Amém, glória a Deus. Pessoal, daqui um pouco vocês já vão ouvir os testemunhos e vão ouvir a grandeza de Deus, o que Deus tem feito na vida dele, amém? Glória a Deus, é um prazer, tá? Tê-lo aqui conosco, amém? Amém. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Aqui eu vou deixar esse quadradinho que está aqui do lado, aonde que é mesmo? Aqui, ó, nesse cantinho, tá? É o Pix, o QR, tá bom? Se você quer nos apoiar também através de patrocínio, fique à vontade. Nós vamos colocar sua marca aqui na nossa televisão, o seu logo. E esse número que eu estou deixando é o número do meu celular, é o WhatsApp, é Pix também, então fique à vontade. Eu quero falar algo para vocês do seguinte, por exemplo, se você quer ajudar de forma financeira, você pode ajudar, mas quando você deixa um like, você também está colaborando, você também está abençoando. Quando você se inscreve no canal, é uma forma de você abençoar. Se os vídeos que eu tenho colocado para vocês, tá? Tem sido edificante, gratificante, tá? Compartilha, se inscreva, deixa um like, tudo isso é bom para o nosso canal. Se você quer ajudar financeiramente, é bom também, tá? Então, para você perceber se você quer ajudar, com dinheiro ou sem dinheiro, você pode ajudar. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, envia para alguém, abençoa alguém. Não tem uma visão de só você ser abençoado, tá? Abençoe alguém também. Envia esse vídeo para alguma outra pessoa que você sabe que essa pessoa será abençoada, tá bom? Então tenha visão do reino, tá bom? Atitudes do reino, tá bom? Pronto para abençoar. Amém? Todos vocês podem abençoar. Vocês sabem que podem. É só clicar, é só inscrever, é só compartilhar, é só enviar, é só isso. Quer ajudar financeiro? Amém, glória a Deus. Nós seremos gratos. Amém? Glória a Jesus. Então é isso aí. Por enquanto, é esse recadinho que eu quero deixar para vocês. Vamos lá. Bispo Paulo Camilo. Não, Camilo. Rapaz, não, então, aí que tá. Vamos lá, explica esse negócio. Você é meu xará e você... Pessoal, para quem já conhece o Bispo Paulo, ele é meu xará. E ele fica aí escondendo que ele é meu xará. Então, ó, fala a verdade. Como que é seu nome? Meu nome é Paulo Sérgio Camilo. Tá vendo? É xará meu. E tem muita gente que não sabe que ele é meu xará. Amém? Paulo Sérgio Camilo. Camilo, isso mesmo. E quem deu o seu nome, você sabe? Foi meu pai. Seu pai? E o motivo que ele deu esse nome foi na época aquele cantor Paulo Sérgio. Ah, rapaz, lá sim, em 68, sim, acho que ele fazia um pouco de sucesso, sim, então meu pai fazia. Deu esse nome. Além de ser meu pai bonito, gostava. Além de ser bonito, ele fazia sucesso. Meu pai deu esse Paulo nome. Sérgio, certo. Você veio de uma família grande. Isso, uma família de 14 irmãos, né, irmãs. Rapaz, não tinha televisão na época. Não, né? Sete morreram e ficou 7. E desses 7 que morreram, foram 5 homens e 2 meninas. E os que viveram foram 6 meninas e 1 homem, que sou eu. Rapaz, 15 filhos a sua mãe teve? 14. 14 filhos sua mãe teve? Sim. Guerreira. Filhos. 14 filhos aqui em São Paulo, né? Não foi nem no norte, não. Não, isso aí é para quem tá lá no sertãozinho, alguma coisa assim. Aqui foi em São Paulo, na Vila Maria. Como assim, varão? Na Vila Maria. Já tinha televisão na época, já. Tinha, mas era pouco, muito pouco. Rapaz, brincadeira, 14 filhos. 14 filhos. Hoje vivos? Tem 6. 6 vivos. 6 vivos. Amém, glória a Deus. E lá era o quê? Você morava numa favela? A gente morava na favela ali do Parque Novo Mundo, ali na Funerária, Marconde. Nós tivemos nossa infância praticamente foi ali. Rapaz. E lá você conheceu drogas? Você usou bastante drogas, é isso? Não. Não? Apesar Na favela? Do tema ser como eu venci as drogas, né? Mas eu nunca usei.
Você nunca usou droga? Nunca usei. Mas você conheceu as drogas? Conheci, tive oportunidade várias vezes de usar, mas eu não... Você não foi viciado? Não. Não? Nunca. Nunca usei. Rapaz. E convivendo com as drogas muito de perto. Eu lembro Sim. lembro de uma situação lá na favela, do lado do nosso barraco tinha um barracão enorme, e ali se reunia várias pessoas, né, para usar droga ali, e o pessoal ali conhecia a nossa família. Sim. Aí pedia para mim comprar cigarro para eles ali nos botequinhos ali, nos botecos. Sim. Eu ia, comprava, entrava lá dentro, entregava o cigarro e eles até me davam o troco, uns troquinhos de moeda. Sim. Mas lá era um cômodo grande, muitas pessoas ali usando. Né? Uhum. Então sempre a gente teve contato, né, não de uso, mas contato perto com as drogas, mas eu nunca quis, Sim. né? Porque eu sempre fazia aquela comparação do resultado, né? Como a gente morou ali na favela do Parque Novo Mundo, era toda semana aparecia um morto lá nos campos, nos terrenos baldios. Sim. E sempre a causa era a droga, né? Também as polícias entravam nos barracos, arrombavam os barracos, batiam nas pessoas que já sabiam quem usava. Sim. Então tudo aquilo eu comecei a pensar de não querer aquilo para minha vida, né? Que se eu entrasse nesse caminho, com certeza aquelas coisas poderiam acontecer comigo, né? Então era uma vida que você não queria para você. Eu não queria para mim. E a sua religião na época? Na época a minha religião era a religião da minha mãe, né? Sim. Que ela tinha um centro de umbanda em casa. Sim. Né? Lá nessa comunidade. Lá na nossa comunidade. Sim. E então a gente começou, a minha mãe pegou, dentre as minhas irmãs e eu, ela me escolheu para poder prosseguir, né? Dar prosseguimento quando ela não pudesse mais fazer. Ela queria que você fosse o sucessor dela. Fui escolhido. Nem a questão que ela queria, fui escolhido para isso. Para ser. Aí estava sendo preparado já, Sim. Né, indo em algumas festas, fazendo algumas viagens, já mesmo pequeno, com 10, 11 anos mais ou menos. Sim. Né, e sempre indo. Mas aí, assim, Deus me achou, né? Jesus me achou antes e falou, esse é meu. Amém. E aí você tinha quantos anos? Eu tinha uns 11 anos, mais ou menos 12. Como que aconteceu? Toda sexta-feira e sábado tinha os trabalhos na casa da minha mãe. Sim. Né? E é muita coisa feia. Uhum. E aí a minha irmã mais velha, que é a Márcia, ela amigou com um rapaz, vou falar na linguagem de antes, né? Sim. Se juntou, amigou com um rapaz em outra favela. Sim. E toda semana, no sábado, eu ia pegar água para ela, porque ela trabalhava na semana, e ali eu ia no sábado à tarde pegar água para ela nos tambor, para ela poder usar na semana. Não havia água encanada em casa? Não havia água encanada. Sim, miséria, né? Aí ela pegou, aí eu fui um dia lá, no sábado não tinha água, onde a gente pegava água para ela. Sim. Aí eu peguei e falei assim, então eu vou no domingo. Sim. Né? Fui no domingo pegar água para ela, peguei a água para ela, e do lado do barraco dela, do lado mesmo, porta com porta, tinha uma escolinha ali de criança. Sim. Que era da Igreja Batista da Vila Maria Alta. Sim. Tinha acho que umas 4, 5 crianças só. Ali uma professorinha cantando, que era a Ana. Sim. Ela estava cantando lá uma música, aí eu coloquei só a minha cabeça assim para ver o que estava acontecendo lá dentro. Sim. Curiosidade. Quando eu coloquei minha cabeça e olhei, eu percebi que saiu alguma coisa de lá de dentro e entrou em mim. Amém. Eu senti uma paz muito grande, eu não sabia explicar o que era. Amém, glória a Deus. Eu senti uma paz muito grande mesmo, e eu, daquele momento, falei assim, eu vou fazer de tudo para nunca perder essa paz. Amém. Eu não sabia que era Jesus, que era o Espírito Santo, eu sabia que era uma coisa boa. Que tinha presença. Que era uma coisa boa que tinha acontecido comigo. Em comparação ao que acontecia na minha casa na sexta-feira, né? Eu ficava com muito medo, e aí comecei a ir para casa da minha irmã, já no sábado pegava água, ali já ficava ali domingo, depois eu ia para a escolinha, depois eles começaram a ter uma Kombi que levava as crianças daquela favelinha lá para a Igreja Batista da Vila Maria Alta. Sim. E aí a gente ia até a passarela, pegava a professora, trazia até a favela, depois pegava ela de novo, levava até a passarela para atravessar e ir para a Vila Maria. Sim. Aí eu comecei a me envolver, aí eu comecei mesmo todo final de semana, já dormi na casa da minha irmã e ir para a igreja, então onde eu comecei a conhecer Jesus. E ele entrou em você quando você colocou a cabeça ali para ver o que estava acontecendo.
Foi só Foi isso. a presença de Deus. Foi a presença. E ali tinha a presença, ele me mudou até hoje. Isso já faz... Eu tô com 54 anos, isso já faz muito tempo. Vamos colocar mais de 40 anos já. Rapaz. E eu continuo apaixonado por ele e continua essa paz ainda no meu interior. Certo. E lá, quando você era dessa outra religião, lá havia sacrifícios? Trabalhos assim? Tinha sim, mas a gente não acompanhava muito, né? Minha mãe não deixava ainda, não acompanhava, mas tinha. Sempre tinha sacrifício. Você nunca viu matar nenhum bicho lá, não? Eu vi algumas vezes. Né? Algumas vezes, mas em trabalho, em despacho assim, eu nunca fui. Né? Não cheguei. Sim, mas faziam. Faziam. Certo. Varão, Bispo Paulo Sérgio Camilo, bispo. O pessoal te conhece como o quê? Como Camilo, como Paulo, como Sérgio. O Sérgio você fica enrustido, não, é isso? O Sérgio ninguém me conhece. Ou conhece como Paulo Camilo. O Sérgio é muito importante, rapaz. Bispo Camilo é mais conhecido como Bispo Camilo. Sim. O Sérgio é muito importante, O Sérgio é importante, mas ele ficou no meio. Você sabe o que significa Sérgio? Não sei. É servo, rapaz. Então. Então. Paulo é pequeno, então servo pequeno. Amém, tá vendo? Glória a Deus. Então, rapaz, seu nome é muito bonito, Paulo Sérgio. É verdade. Eu gosto desse nome. Graças a Deus. E hoje você é bispo. Hoje eu sou bispo, mas eu me considero como pastor. Eu gosto mais desse título, pastor. E a sua igreja chama Cristo é Vida? A Igreja Batista Apostólica Cristo é Vida. Certo. E você tem ou você tinha um projeto Cristo é Vida? Ainda assim, eu tinha, né, onde surgiu o nome da Igreja Batista Cristo é Vida. Sim. E o projeto ainda está, porque eu continuo fazendo, não está 100% ainda funcionando como era antes, né, de alfabetização, curso para as crianças, esses negócios, mas ele está no meu coração ainda. Sim. E o projeto Cristo é Vida, você acabou de falar, alfabetização, o que mais? Artesanato, confeitaria, na época que a gente fazia, quando a gente começou, né? Sim. Há muito tempo atrás, quando começou, a gente fazia aqui no Arapongas, o trabalho. Então, numa escola aqui no Arapongas. Então, ele começou a crescer e teve a escola precisou usar o espaço e a gente acabou indo para o Jardim Cumbica. Certo. Com o apoio da Igreja Batista Central no Jardim Cumbica. Nessa época, eu era da Igreja Batista Central no Jardim Cumbica. Tá. Na sua igreja, você já falou sobre empreendedorismo? Sim. Como que é? Você ensina as pessoas a ser empreendedores? Ensinamos, sim. Sim. Qual que é o carro-chefe? Como que você chega? Qual que é o início? Nós falamos a questão do poder, um seminário que nós fazemos na igreja, o poder de gerar riqueza. Sim. Então todos podem gerar riqueza? Deus dá o poder de gerar riqueza. Né? E esse seminário, ele fala a gente faz em 2 dias, uma palestra sobre venda, a palestra sobre como se lidar com dinheiro, e a palestra praticamente na parte espiritual, né, diretamente falando. Mas qualquer pessoa pode gerar? Pode. Aí no final do seminário, há muitas palavras que estão na Bíblia que é fácil de crer, mas difícil de praticar. Sim. E aí nós convidamos as pessoas ao desafio, que que é praticar tudo aquilo que ouviu naquele seminário. Sim. Aí nós pegamos um envelope com dinheiro, com R$10 trocado, tudo trocadinho, e entregamos para essas pessoas, damos para essas pessoas que aceitaram o desafio. Aí ela tira R$1 de dízimo, dá na hora, tira 50 centavos de oferta, dá na hora, e ela fica com R$8,50 para gerar riqueza. Tá, mas vem cá, espera aí. Quem que a pessoa leva para a igreja no dia os R$10? Não. A igreja ou eu dá para ela. Você abençoa a pessoa. Dá para ela. Você dá o dinheiro para ela. Dá o dinheiro para ela. Mas aí ela vai dar a oferta e dar o dízimo e ficar com R$8,50. E com R$8,50 ela vai gerar riqueza durante um mês. Nós vamos mostrar várias coisas que podem gerar riqueza e reinvestindo, e gerando riqueza e reinvestindo. Aí depois de um mês ela volta, coloca todo esse dinheiro no envelope. Ali, ela volta,
E nós vamos ter um período de testemunho, de contar o que ela fez, como que ela fez, os trabalhos que fez. Como que multiplicou. E aí ela vai pegar esse primeiro envelope com todo o valor e vai doar para a igreja. Sim. Como primícia do seu negócio. E dali ela continua com a mente já sabendo que pode gerar riqueza, com qualquer valor. Porque a gente pergunta para as pessoas, para você gerar riqueza, você fala de quanto? Tem umas pessoas que falam, eu preciso de 20 mil, eu preciso de 10 mil. Se eu tivesse 50 mil, eu geraria riqueza. Só que aí, quando ela muda a mentalidade, que ela pode gerar riqueza com 8,50, ou com 50, ou com 100, ou com 1.000... Mas se a pessoa na cabeça, mas é muito pouco. Então, mas por isso mesmo que ela não vai gerar riqueza. Porque a visão da pessoa... Mas lá, por isso que a Bíblia fala, muitas coisas é fácil de crer e difícil de praticar. Por isso que o desafio, assim, só vai entrar nesse desafio quem quer o desafio. Mas tem que mudar aqui a cabeça do ser humano. Aí nesse seminário que é 2 dias, a palavra vai mudar, e depois nós temos um grupo no WhatsApp que essas pessoas vão participar, ou nós vamos estar mandando palavra, incentivando, mostrando onde comprar as coisas, aonde vender as coisas, para que ela mude a sua mentalidade. Hoje nós temos pessoas na igreja que têm sobrevivido e ajudado em casa depois que passou por esse projeto. Aí muda a mentalidade. Então ela vai, talvez assim, não vou ganhar um rio de dinheiro e nem ficar rico, mas pelo menos o pão e para mistura e para o leite, eu vou ter todo dia. Todo dia. Isso pode. E tem outros mesmo que abriram o negócio mesmo. Acredito. Começou a vender coxinha. Tem gente que fica rica, eu acredito. Então, mas aí depende assim, de como ela vai praticar. Porque a própria palavra diz: aquele que ouve minhas palavras e pratica é prudente. Aqueles que ouvem e não praticam é insensato. Então as pessoas ouvem muitas coisas. Mas deixa para lá, ou aquilo que você falou é muito difícil, né? E até hoje na minha vida eu também faço isso. Eu estou sempre gerando riqueza, de um jeito ou de outro, sempre gerando riqueza, né? Amém. E na igreja hoje tem pessoas que estão vivendo, mas partindo desse projeto. Amém. Mas quando você fala gerar riqueza, a pessoa não se assusta, fala, que parece que gerar riqueza, a pessoa acha que é ficar rico. Mas o gerar riqueza não quer dizer que a pessoa vai ficar rica. A gente fala assim, a partir do momento que você não tem algo e você conquista algo, você já gerou alguma coisa. E você é rico. Você gerou alguma coisa. Então, a pessoa não tinha aquele valor dos 10 reais. Demos para ela. Ela já ganhou alguma coisa. E agora ela pega e vai gerar riqueza. Uma das coisas que a gente fala, assim, depois eu ensino esse seminário sobre o dízimo e oferta. Por quê? Porque ela não tinha nada. Eu dei 10 reais para ela. Qual é a dificuldade de tirar R$1 de dízimo e 50 de oferta se ela não tinha nada, mas agora ela tem 10? Qual a dificuldade é? Nenhuma. E ela vai ficar com 8 para ela, para gerar riqueza. E depois que ela passar esse mês, ela vai continuar fazendo o seu negócio só com uma mentalidade. Eu tenho que dar meu dízimo e oferta. Porque ela entendeu que nós não temos nada, tudo é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Agora, quando tira a questão de meu, aí que eu conquistei, fica fácil de dar. Mas quando eu coloco meu, aí fica um pouco mais complicado de dar. Mas quando eu entendo que tudo é de Deus, que Ele me deu uma parte para mim ficar comigo, então fica fácil de dar. Então, o ser humano, o brasileiro, ele tem assim dificuldade até de entender essa palavra riqueza, porque para ele parece que riqueza está muito longe, que para ele ser rico, ele tem que estar com uma mansão, não é uma casinha, é uma mansão, um carro zero na garagem, mas não é qualquer carro popular, é um carrão na garagem e ter muito dinheiro para curtir a vida. Para ele ter riqueza é isso. Até então, o ser humano tem esse bloqueio, né, na mente de pensar que é riqueza dessa forma, mas não é. Riqueza é mais simples do que a gente imagina, né? Sim, com certeza. E dinheiro também. Porque na verdade a gente começa a entender que o dinheiro é uma ferramenta que a gente está usando, né? Com o propósito de abençoar a nossa família e abençoar o reino também. E também aí, quando a gente pensa assim, a questão realmente dessa mentalidade, né, de dinheiro ser essa riqueza, ser uma coisa extraordinária, tem muito. Aí a questão de comparação.
comparação. Se eu for me comparar com Bill Gates, eu sou miserável. Lógico. Mas se eu for comparar ainda com pessoas que moram na comunidade, Sim. que moram numa casa simples, sim. Eu sou rico. Pequena, não sim. tenho um carro, sim. Eu sou rico. Sim. Então, muitas vezes vai da comparação. Uhum. A sua comparação que você faz que vai determinar se você é rico ou pobre, mas aí a gente não é. A gente vai, que nem agora, aquela pessoa que mora numa comunidade que é bem simples, sim. né? Ela tem uma casa, tem uma geladeira, como eu já tive, tem as suas coisinhas, ele tem a sua vida ali. Sim. Mas em comparação... As contas pagas. Em comparação, em relação àquela pessoa, tem pessoas que não têm nada. Sim. Mora debaixo de uma ponte. Sim. Então, quem que é rico? Tem gente que não tem condições nem de pagar aluguel. Você entende? Então, é uma questão de comparação. Uhum. Então, quando a gente fala de gerar riqueza, é ir gerando. Então, aquela pessoa que naquele mês tinha 8,50, ela trouxe 30, ela gerou riqueza. Sim. Aqueles 30 que ela gerou, através do seu trabalho, foi a sua riqueza. E isso é só... se a pessoa conseguir administrar esses 8,50 ou os R$10 certo, quando ela estiver ganhando 100, é só continuar fazer daquilo um hábito. E nós ensinamos assim, ela não pode gastar o dinheiro. Sim. Naquele mês ela tem só reinvestir. Comprar, vender, comprar, vender e reinvestir. E é uma tentação, a gente sabe. E de repente a pessoa foi lá, aceitou o desafio, mas depois mudou de ideia. Sim. Então ela pega o envelope, guarda, não gasta o dinheiro, os 8,50 deixa lá, e aí ela, no dia que ela for marcada, ela traz o envelope e entrega. O que você pode me falar? Quais são os exemplos que você pode dizer que as pessoas fizeram? Pessoas fizeram sabão? Vou contar o exemplo da minha filha, Débora. Na época ela comprou trufas, né? Sim. Com 8,50, comprou algumas, vendeu, Sim. Depois foi comprando, e num mês depois ela trouxe acho que 35, 40 reais. Sim. Né? Teve uma irmã na igreja também que ela fez um pudim. Sim. Aí vendeu, né? Isso faz muitos anos atrás já. Vendeu o pudim, foi fazendo, depois fez bolo, depois foi aumentando, e também trouxe um valor considerado. Sim. Eu pensei, o que eu vou fazer? Né? Até porque eu gosto também do desafio também. Sim. Eu falei que eu vou fazer sabão. Mas sabão, todo mundo faz sabão. Sim. A minha sogra faz, a tia da frente faz. Eu vou fazer um sabãozinho diferente. Sim. Aí eu fiz o sabão, tem uma furadeira de bancada. Eu falei, não vou ficar 40 minutos batendo. Sim. Coloquei aquele negócio de batedeira na furadeira. Bati ali 20 minutinhos e comprei umas forminhas, aquelas forminhas de bolo. Fiz um sabãozinho bem quadradinho. Aí mandei meu amigo fazer um logozinho, sabão Bom Pastor. Sim. Com uma ovelhinha e o pastor dando banho na ovelha, assim. O Lenildo que fez. Sim. E aí eu fiz muito sabão, vendi muito sabão. Com 8,50 eu comprei só a soda, porque eu tinha óleo lá. Até hoje eu guardo óleo em casa. Aí eu vendi, eu sei que teve mais de 50 reais. E ainda ficou muito sabão lá para vender ainda, né? Também fiz na igreja do Bispo Douglas também ali, né? Nós fizemos um seminário lá, foi em 2019, mais ou menos, ou 2018, eu não lembro. Também fizemos lá o seminário, tentando ensinar as pessoas, né, a ter essa mentalidade a serem criativos. Serem criativos e poder gerar riqueza. Sim, e para você gerar riqueza, rapaz, não precisa muita coisa. É só você fazer algo que você já tem essa facilidade para fazer, né? Se é bolo, né? Se é alguma coisa simples, vai e faz. Sim. É que a gente tem a nossa mentalidade, aquela mentalidade assim ainda de salário, né? Sim. De ter um salário. Sim. E não, ser funcionário público. E não ter uma renda. Sim. Porque você pode ter um salário, mas você também pode ter várias rendas. Certo. Várias... Explica. Você pode ter um salário de uma empresa, mas pode fazer alguns bicos. Pode fazer. Hobbies. O pessoal fala bico, né? De repente você pode vender, né, alguma coisa no final de semana. Sim. Aí todo aquele dinheiro que entra ali, aquela ali é uma renda extra que você tem. Né? Sim. Hoje eu trabalho, eu tenho a minha empresa. Sim. Mas aí eu aprendi a mexer com solda, então eu faço alguns móveis ali, vendo para as pessoas. Então ali é uma segunda renda para mim. Sim. Isso você faz até hoje. Isso eu faço até hoje. Né? Já trabalhei com saco de lixo. Comprava
saco de lixo com 100, fazia os pacotinhos com 5 unidades e vendia nos mercados. Sim. Também uma forma de renda. Sim, uma renda extra também. Renda extra. Então, assim, faz até o dia de o dinheiro trabalhar para você. Uhum. Até o dia hoje a gente trabalha para ter o dinheiro. Sim, para juntar hoje. Mas eu estou trabalhando junto com a minha esposa para que um dia o dinheiro, que é o investimento, trabalhe para nós. Uhum. E aí eu tenho tempo. Por que as pessoas que têm essa mentalidade desenvolvida, elas têm tempo para viajar, para fazer tanta coisa? Porque elas trabalham um tempo bastante, aí chega um tempo na vida dela que o dinheiro começa a trabalhar para ela. E aí ela vai ter tempo, ela não precisa mais trabalhar pelo dinheiro, mas ela tem uma quantidade suficiente que o dinheiro está trabalhando para ela, que é investimento. Uhum. E aí ela tem tempo para fazer as coisas. Então esse é o nosso objetivo principal. O projeto. Ô Bispo, voltando ao assunto, então, lá quando você morava na comunidade, lá você teve a oportunidade de conhecer as drogas. Todos os tipos de drogas. Sim. E você não usou droga? Não usei. Explica um negócio desse. Você fala para todo mundo que você conheceu... Que eu venci as drogas. Você venceu as drogas, mas você não usou droga. É difícil das pessoas entenderem isso, mas o que é a questão? Né? A questão é eu venci, né? Tive oportunidade de usar. Você venceu as tentações. Venci as tentações de não usar. Sim. Então, é uma forma de vencer também. É uma bênção. Né? Porque às vezes as pessoas pensam que vencer é só aquela pessoa que se envolveu, depois ele teve força, ajuda, e conseguiu se libertar e está liberto. Sim. Isso também é vencer. Sim. Mas não só eu, mas outras pessoas que tiveram a oportunidade de usar, mas não usaram, né, venceram, não fizeram, então também venceu. Sim. Né? Então você venceu sem ter usado. Sem ter usado, mas com muita oportunidade. Eu trabalhei, né, quando eu era mais adolescente, eu trabalhava em caminhão, que a gente passava nos ferro velho pegando papel. Sim. E meus amigos usavam, na época era maconha dentro do caminhão. Sim. E me oferecia, eu falava, não quero. Eu só pedia para mim ficar na janela. Porque aí eu recebi o vento ali e não ficava... Então, livre da fumaça. Teve oportunidade, né? Sim. Também, na época da adolescência, meus amigos usavam, queimava algodão no barraco ali, usavam, me ofereciam, eu falava, eu não quero. Porque sempre eu estava comparando, vendo o resultado na vida daqueles que usavam. Então eu falava, eu não quero isso para mim. Amém. Eu não quero isso para mim, porque eu via o resultado de toda semana gente morta. Toda semana gente aparecendo lá no terreno vazio, como eu já falei. Então eu não queria isso para mim. Sim. Né? E quando a gente fala de droga, né? Quando fala de droga, é bom até definir um pouco, né? Uma definição bem simples. Droga é toda substância que entra no organismo e faz alteração. Isso é droga. E quando fala da classificação de drogas, as drogas também tem a droga lícita e as ilícitas. Sim. Drogas lícitas é álcool, remédio, cigarro e outras drogas mais lícitas, que não tem governo apoia, mas as drogas ilícitas é aquela que se você fizer é contra a lei, que é cocaína, crack, lança-perfume e outras drogas mais recentes que tá aí surgindo agora. Então a definição é essa de drogas, né? Então, quando a gente fala de vencer, você pode ter vencido o álcool, você pode ter vencido... Quando a gente fala de droga, a pessoa pensa que é cocaína, crack e outras coisas. Mas quando a gente fala de droga, fala de remédio, fala de cigarro, fala de álcool, fala de uísque, fala de todas as outras coisas. Que é a alteração química que altera você. Sim. Então, isso é a definição. Então, às vezes, quando a gente fala de droga, fala, mas eu nunca usei droga. Se a pessoa fuma, está usando droga. Se a pessoa toma remédio, está usando droga. Só que a questão do remédio... A questão do remédio é que ele é controlado. O médico passa a receita, você vai tomar aquela droga por um certo período de tempo, depois você para. Mas se você continuar tomando aquele remédio, o médico passou um mês, você vai tomar um ano, você vai ficar viciado com aquela droga. Tem pessoas que é viciado em remédio. Uma química, né? É a química. Por isso que o médico passa lá, por isso que ele estuda, ele passa a quantidade certa para aquela doença e depois você para de tomar. O correto é parar de tomar. Mas tem pessoas que continua. Aí a pessoa, só Deus para libertar a pessoa. Fica viciado. Corpo vicia. Porque o organismo se ajusta com aquela droga.
E toda vez que você tira aquela droga, ele vai fazer nós chamamos de abstinência. O corpo começa a se ajustar sem a droga, então você começa a passar os mal, né? O mal-estar, a pessoa acha que vai morrer, uma série de coisas, né? Mas aí é só o corpo ajustando sem aquela droga. Falar em abstinência, você, nesse seu projeto aí, Cristo é Vida, você ajudou algumas pessoas, você levou algumas pessoas para casa de recuperação? Muitas pessoas, né? Até hoje eu tenho algumas parcerias ainda, né? De levar para a clínica. Primeiro a gente faz a triagem na igreja, né? Eu faço a triagem lá e já falo para a família se a pessoa quer mesmo ou não, né? Aí percebendo que ela quer, dando os passos que eu pedi para dar, que eu informei para dar, aí a gente começa a levar para algumas clínicas. Sim. Lá, então, você falou de abstinência, e esse negócio de abstinência para esse pessoal que está lá? Como é que é? Tem prazo para abstinência? Não, vai depender do uso de cada um que a pessoa está usando. Às vezes 3 dias, 4 dias, 5 dias, que dá o organismo está querendo aquela substância. Né? Por isso que alguns têm que sair realmente do ambiente, porque às vezes quando dá eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu vou parar. Aí ele para uma semana, mas depois dá aquela abstinência, ele não consegue, então ele acaba usando, porque o corpo quer, o organismo quer. Mas uma semana é o suficiente para fazer uma limpeza no organismo? Não. Isso aí se ele estiver num lugar controlado, lógico, ele não vai ter o acesso à droga. Então ele vai ter que ficar sem a droga. Aí passa talvez 2, 3 dias, depois ela vai diminuindo. Então, com os trabalhos, com todo o processo que a clínica faz, vai ajudá-lo a vencer isso. Né? Mas para todo o organismo é um tempo, para a droga sair todo do organismo, né? Mas para você que teve contato com esse pessoal, lá na casa de recuperação, como funciona? Se a pessoa fica nessa abstinência dela, como funciona? Ela fica perturbada, nervosa? Fica nervosa, às vezes quer vir embora? Com dor, quer vir embora. Se é caso do álcool, dá tremedeira, né, que nós chamamos. Né? Então, mas convulsão ou não? Alguns, quando está muito dependente. Agitados. Muito depende da convulsão. Então tem bastante situação. E aí tem que ter sabedoria para lidar com essas pessoas. Sim. Tem que saber, né? Por isso que às vezes o pessoal me pergunta assim, por que você não tem a sua própria clínica? Porque ainda não é o tempo ainda, né? De eu ter a minha própria clínica. Mas a gente já ajudou muita gente já. Já perdemos também muita gente também, né? Que ele fez tratamento, saiu, mas voltou para o mesmo ambiente, né? E acabou voltando e nesse período acabou perdendo a vida também. E você faz ou você fez trabalhos aqui na região? Cristo é Vida. Eu fiz há um tempo atrás, né, Nora Pongas, Jardim Cumbica, e depois nós abrimos o ministério e ficamos só com a parte de triagem, de receber as pessoas. Você teve alguém da sua família que faleceu aí fazendo a obra, fazendo Foi o meu cunhado. Seu cunhado. Tá. E como que foi? Ele estava fazendo o quê? A gente estava com um projeto... Evangelizando? A gente estava com um projeto Cristo é Vida, né? Ali Como que ele chamava? Gerson. Gerson. Aí nós tava com uma casa alugada ali na Rua 14, ali no Tijuco, e a gente fazia alfabetização de jovens adultos. Então, aí eu dei aula, e depois ele também ficou um pouco mais tempo para dando aula, e quando eu saí, cheguei em casa, me avisaram que tinham atirado nele. Quando ele tinha saído da favela, estava chegando ali perto da igreja católica, então atiraram nele. Aí ele acabou falecendo. Você alugou uma casa? Uma casa... para fazer tipo uma célula ali, para fazer trabalho. Na época não era tipo uma base, né? Que era para a gente poder ter dois quartos para fazer salas. Lá era sala, cozinha e 2 quartos. Então os 2 quartos a gente fazia sala e depois tinha um lugar que a gente fazia sala de aula, né? E tinha uma cozinha que a gente fazia os cafés das crianças de manhã, né? No domingo. Né? E aquela sala maior que era onde ficava ali fazia o culto de quinta-feira. Como se fosse uma pequena igreja ali. Uma pequena igreja. E ali você tinha culto, assim, modo de dizer. Quantas vezes na semana? Só na quinta. Só na quinta. E domingo pela manhã, tipo uma escolinha, né? Tinha um café? Tinha um café para as crianças e depois a escolinha. E esse é o trabalho que você sempre fez, trabalho social? Sempre fez. Sempre gostou? Sempre fiz e gosto.
Eu gosto muito de se enfiar lá na favela. Se enfiar na favela, de fazer célula em bar, de fazer célula em ponto de droga. Fazer célula em bar? Em bar, já Mas fiz. como que se faz uma célula no bar? Ah, já fiz ali Se só tem o pessoal, os forró lá, os negócios. E já fiz já a minha célula no bar ali no Vila Isabel, né? Eu frequentava um bar lá, e aí tinha a parte do bar aqui embaixo, tinha uma escadinha, e lá em cima era a parte onde ficavam as mesas de jogar. Como assim você frequentava o bar? Eu ficava lá, conversando com o pessoal, né? Você não era cristão? Eu era cristão, já era crente já. Ih, fazendo amizade. Você estava lá, e se os irmãos te ver lá, você... Não tem. Te ver lá um copinho de cerveja do lado de você e você frequentando o bar. Não, mas não tinha esse problema, não. Os irmãos da igreja vendo lá, o Camilo, onde ele está. A minha importância era com aquelas vidas. Então eu ficava lá trocando ideia, conversando, ouvindo história, cada um tem a sua história, né? Sim. Cada homem que está ali, tinha gente que ficava ali no bar o dia inteiro. Sim. Né? Antes do bar abrir até de noite. Sim. Então eu ficava um tempo ali para conhecê-los. Depois tinha um dia na semana que eu começava a minha célula, então eu chamava quem queria ir lá para a parte de cima para a gente poder fazer a nossa reunião. Aí alguns subiam, outros não, mas assim, nós temos fruto na igreja, né? De um desses homens que ficava ali no bar, ele ficou muitos anos com a gente, que ele até está com o Senhor agora, irmão João. Ele era dessa época. Sim. Então ele se converteu mesmo, ficou na igreja, foi uma bênção na nossa igreja há muitos anos. Amém. Né? E é fruto desse trabalho. E hoje ele está com o Senhor. Hoje ele está com o Senhor. O irmão João. Amém, glória a Deus. Rapaz, e como é que foi sua vida na infância? Você foi um cara rico, usou quichute. Você sabe o que é quichute? Sei. Sabe? A minha infância foi assim. A minha infância foi. Você usou quichute? Usei quichute. Então você era rico. Quichute, conga. Conga, ih, rapaz. A infância era assim. All Star. Como naquela época meu pai já era pequeno, ele já era aposentado. Sim. Né? Então a gente tinha necessidade de ajudar. Então sempre, desde pequeno, já engaixava sapato. Desde pequeno já fazia carreto em feira. Já era empreendedor, já. Já fazia carreto na feira, né? Sim. Aqueles carrinhos de rolemã que entrava areia, entupia aquela ali, travava, mas a gente... mas para você já era empreendedor e não sabia? Pegava água o pessoal na favela que não tinha, né? Então mas você ganhava umas moedinhas? Ganhava moeda, e aquela ajudava em casa, pro pão, pro leite, né? Então ali a gente começou ali. Depois eu fui aprendendo uma profissão que era mecânico. Sim. Né, fui para oficina para ali aprender e fui indo assim. Mas sempre a infância foi de correr atrás das coisas e não ficar esperando muito. Porque minha mãe não podia, né? Meu pai podia me dar algumas coisas. Então... Sim. E o que seu pai fazia? Meu pai, na época que eu lembro, ele trabalhava em transporte. Sim. E depois que ele saiu, aposentou, ele começou também a pegar a reciclagem, né? Fazer um extra. Pegar reciclagem na rua. Sim. E aí teve um tempo que eu ajudava ele e tudo, depois aí chegou um tempo que eu tinha meu próprio carrinho, que eu saía para pegar, né? E seu pai era aquele que catava papelão, ferro tudo, o que ele via, saía com um carrinho. Isso mesmo. E ia juntando. Depois passava já no ferro velho, vendia. Já vendia. Ele não acumulava em casa. Não. No dia mesmo já vendia. Voltava com o carrinho vazio para casa. Um carrinho vazio. Já tinha algumas empresas que já davam os papelão para eles, né? Que já tinham um conhecimento pouquinho ali. Sim. Naquela parte do Café Jardim ali do lado de cá. Tem algumas empresas, algumas casas que o pessoal já guardava coisa. Porque ele tinha muito conhecimento, né? Ali. Rapaz. Então essa foi a sua infância. E você não brincou muito, não? Futebol? Bem pouco. Bem pouco? Bem pouco. Aqui em São Paulo, pelo jeito, você não... Não, aqui não deu tempo de brincar muito, não. Eu falo para meus filhos, né? Quando eu estava com a idade de você, eu já estava no mundo, já estava vivendo no mundo já. Mas que sentido no mundo? Assim, de correr atrás das coisas. Correr atrás das coisas, de batalhar por correr atrás da mulherada. Não, isso aí foi bem tranquilo. Então, explica direito esse negócio. Eu já estava no mundo. Quer dizer que você já estava no mundão mesmo. Não. Eu nunca fui. Jesus, quando eu estava com 12 anos, Jesus já me achou. Eu comecei a entender algumas coisas. Aí não se desviou? Não, graças a Deus. Então você explica direito esse negócio que eu estava no mundão, falar para os seus filhos.
Esse tempo todo, assim, nunca me desviei, não. Uhum. Porque realmente, aquele dia que eu encontrei Jesus, eu me apaixonei Sim. por ele. Sim. E eu não sabia nem fazer oração, mas eu fiz uma oração. Sim. A minha oração foi: eu prefiro morrer do que perder o que eu recebi. Amém. E de lá para cá, assim, eu tenho um temor mesmo, né, em relação a perder o que Deus, que Cristo me deu através do Espírito Santo, que é aquela presença, aquela paz. E eu tenho muito temor. Então, sempre eu penso muito nas coisas. Sim. Né? A gente sabe que quem é pastor, a gente sabe que tantas oportunidades chegam, né? Tantas tentações chegam para nós. Mas aí, pela minha decisão, eu falo, não, eu penso nos resultados de muita gente também. Sim. E eu falo, não quero isso para mim. Você decide. Sim, a decisão sempre é nossa. Uhum. E aí você estava na igreja, conheceu a esposa, a Estelina, aleluia, Deus abençoe você. Estelina, seu galardão será muito grande. Não é verdade, rapaz? Com certeza. Essa mulherada aí para quantos anos de casado? 31 anos. Vamos fazer... Misericórdia. 31 anos de casado? Vamos fazer 32 agora, em julho. Bispa, realmente... 31 anos de casado, amém, glória a Deus. Seu galardão vai ser muito especial lá no céu. 31 anos com a mesma convicção do primeiro dia que ela era a mulher que Deus preparou para mim. O quê? Se hoje fosse para você casar e falar, você aceita a Estelina como sua esposa? 10 vezes. Aceitaria 10 vezes. Aceita, assim? Sim. Rapaz... Assim. Desse jeito. Amém, glória a Deus, tá vendo? Ele é apaixonado, hein, Bispa Estelina. Glória a Deus, graças a Deus. E quantos filhos? 3. 3 filhos. Débora. Por que você não fez igual seu pai e sua mãe, 14? Não deu, não. Não deu. Débora, Isabela e Marcos. Qual o problema, rapaz? Fazer, deixa. Débora já tá casada, Isabela tá casada, o Marcos vai casar agora no meio do ano. Sim. E a Débora vai casar em outubro. Outubro agora. Outubro agora. Certo. E por que você usa essa roupa camuflada? Essa roupa aqui foi... Aonde vai de camuflado? Por quê? Eu fui num evento lá em São Paulo, da Valnice. Logo no começo da Visão, assim. Valnice Milhões? Isso. Sei. E ela tava com uma roupa camuflada, assim, igual a minha. E a mensagem dela foi que a roupa mandava uma mensagem. Então ela falou da roupa do soldado, falou do lavrador, falou da roupa do atleta, né? Sim. Cada tipo de roupa tem uma mensagem, uma autoridade sobre aquilo. Sim. E aí eu gostei daquilo, falei assim, vou usar... sempre eu quis servir o exército, mas eu não fui aceito. Uhum. Tentei também a polícia, também não passei. Aí eu falei, vou usar. Uhum. E aí eu usei mais de 5 anos camuflado direto. 5 anos direto. Todo dia, só isso eu usava. 5 anos, mais de 5 anos. Seu pijama não era camuflado, não, né, irmão? Não. Aí que aconteceu? Senhor. Aí que aconteceu? Foi criando uma marca. Sim. Né? Então, nos congressos, na Visão, em todo lugar que eu ia, nos cafés, tudo que eu ia, eu usava camuflado. Então, acabou virando uma marca. Então, o Exército Cristo e Vida agora virou uma marca. Então, por isso que é Exército Cristo e Vida. Uma marca. Né? Junto com o projeto. E aí foi assim. Agora, hoje eu já uso mais assim, no encontro. Hoje já uso mais num congresso, quando eu vou. Sim. Às vezes no café eu uso. Uhum. Não uso mais como antes. Todo dia. Sim. Todo dia. Então, já... Porque será que a Bispa Estelina cansou do seu camuflado? Ela tem também a roupa camuflada lá, sempre a gente está usando. Ela aderiu à moda. Sim. A família aderiu à moda? Aderiu, a igreja também. A igreja também? Todo mundo camuflado? Todo mundo usa também. Agora, assim, mais nos congressos que a gente está usando, né? Então, sim. No Fruto Fiel, a nossa cor é o camuflado. É o camuflado. É o camuflado. Então ninguém pode pegar. Isso é nosso. Essa cor camuflada é nossa. Não, mas se eu quiser pegar, não pode, não? Não pode, não. Tá registrado, é nosso. Lá no Fruto Fiel. No reino do céu. Mas se eu quiser um intruso lá no meio, não pode, não? Não, aí pode ficar pro nosso lado. Aí pode. Tá. Se eu quiser ir pro seu lado... Tem que ir pra lá, pro nosso lado. Mas Rosinha não pode ir pro seu lado, não? Tem que ser camuflado, só camuflado. Não, mas, nós somos do mesmo rebanho, irmão. Então, mas aí o Fruto Fiel, aí cada um tem sua cor. Quem quiser ficar com cada um tem sua bandeira. Sua bandeira. Nossa bandeira é camuflada. Então, já tem alguns anos, né?
E as pessoas te conhecem como Bispo do Camuflado. Sim. Porto Seguro eu fui desde 2003. 2003 em Porto Seguro. Sim. Todos os anos de Porto Seguro, só camuflado. Usando camuflado. E lá, em Porto Seguro, quais são as experiências que você teve lá? Em Porto Seguro... Vale a pena ir? Vale, né? Desde 2000, começou em ano 2000. A primeira vez que você foi? Nós começamos no ano 2003. Então nós fomos de ônibus, não tínhamos carro. Levamos nossos 3 filhos, eles eram pequenos, Sim. né? Ficamos na pousada lá perto, no centro. E o congresso era no centro de convenção. Sim. Nós pegamos carona, foi difícil. A primeira vez foi muito difícil. Não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, mas a gente conseguiu chegar no congresso, conseguiu conhecer pessoas. Deus nos ajudou e aquilo abriu muito a nossa mente, né? Sim. Ali no congresso de Porto Seguro. E depois a gente foi melhorando, né? Depois o próximo ano foi de avião, depois os outros anos já ficou em hotel, depois a gente começou a ir de carro, sim, né? E teve um ano que a gente comprou um apartamento lá, né? Com esse objetivo, né? Não, uma cota de apartamento lá. Sim. Com esse objetivo de ir para o congresso e ficar lá. Né? O ano passado eu até fiquei nesse apartamento, ano passado. Ainda tem um apartamento? Temos apartamento daqui, é uma cota, né? Sim. É um apartamento de cota, você pode usar 7 dias no ano. Tá. 14 dias, 7 na alta e 7 na baixa. Então eles pegam um apartamento, dividem e vendem para várias pessoas. Sim. E você tem um período que você pode usar ali nesse apartamento. Então nós decidimos deixar esse período para Porto Seguro. Sim. Então a gente está... Qual outro congresso que você participou? Você foi para Manaus? Fui para Manaus, já participei do congresso da Neuza, de Batalha Espiritual, do Bola de Neve. Mas essa de Batalha Espiritual foi aonde? Aqui em São Paulo mesmo, na Bola de Neve. Fiz os cursos na Neuza. Mas, então, a Neuza Etióquia. Isso mesmo. E foi aonde? Bola de Neve, São Paulo. Muitos anos. Todo ano eles faziam o congresso, né? Então a gente participou muitos anos desse congresso. E isso também abriu sua mente? Foi ajudando, né? Foi ajudando bastante. Aí você levou a esposa, levou a família? Sim, todos os congressos que a gente participou, a família estava junto, né? Rapaz. Levava o colchãozinho, jogava no chão, eles dormiam, a gente nunca eles atrapalharam a gente participar de nada. E sempre levou a família, as crianças? Sempre foi a família. Agora eles cresceram, né? Tem as suas coisas. Mas assim, hoje, se eles não dá para ir, não impede da gente poder fazer nossas coisas. Você foi para Israel? Fui 4 vezes. Você levou as crianças? A primeira viagem foi. Você levou as crianças? Foi os 5. Os 5? Os 5. Lá em Israel. A primeira viagem. Você é homem de fé mesmo, hein, Varão? Foi uma viagem incrível. Foi demais. Você vendeu o carro para você ir pagar essa viagem? Não precisou vender, não. Não? Não precisou vender o carro. 5 passagens? 5 passagens. Cada passagem custa $4.000 hoje. Mas Deus é rico. Deus é... E Deus fez um milagre. Providenciou o recurso, a gente conseguiu pagar tudo. Né? Rapaz! Mas não era nem essa questão, né? A questão, às vezes, é que quando a gente começou a ir para Porto Seguro, e Porto Seguro falava sobre Israel. Sim. E a gente queria ir para Israel. Quando foi 2009, mais ou menos, teve um ato profético em Israel, que você comprava uma bandeirinha de Israel, né, para passeata. Aí eu falei, eu vou levar para a igreja. Eu comprei várias bandeiras e trouxe para a igreja. Umas bandeirinhas pequenas. E uma daquelas bandeiras, falamos, vamos fazer um ato profético, vamos colocar aqui os nomes das famílias que querem ir para Israel, com a família. Então, várias pessoas colocaram isso ali. Na sua igreja? Na minha igreja. Sim. E começamos a orar por aquilo. Em 2009, 2010... 2010 levamos para Porto Seguro de novo a bandeirinha, né, com os nomes das famílias que queria conhecer Israel. Sim. Então, todo ano os pastores iam, o apóstolo Hélio William, o apóstolo Dailton ia. Eu sempre falava assim, tô na fila, a fila tá andando, Amém. Tá chegando a minha vez. Amém. E aí, quando foi 2011, nós, a Estina falou, a Estina vai dar para ir para Israel. Aí nós preparamos, já compramos a passagem para eu e ela ir só, né? Para Israel, tá tudo certinho. Sim. E quando chegou lá na empresa onde eu trabalhava, que na época eu trabalhava no banco, né, na Caixa Econômica, alguém falou para ela assim, mas e a sua família? Sim. Não vai? A família não vai? Aí nós lembramos, nós colocamos a bandeira, a família. Sim. Então não tinha como não levar a família.
E aí não tinha, já tinha fechado o pacote, aí ela ligou lá, tem passagem, ela falou, na época ela falou, tem 4 só. Aí ela falou, não, você repara 3 para mim, porque é para meus filhos, e aí não tinha os passaportes. Sim. E faltava poucos dias. Sim. Né? Aí faz aquele passaporte emergencial, aí eu já levo para tomar vacina, né? E deu tudo certo. E conseguimos ir os 5 para Israel. E vocês foram para Israel e passaram em Dubai? Não, passamos na primeira Holanda, né? Amsterdã, sim. E depois Egito, sim. E depois Israel, né? Por terra ali por Israel. Sim. Né? Nessa não fomos. E aí outras vezes sim, nós passamos por Amsterdã, por Dubai. Por Dubai nós passamos. Olha a sua fé, hein, Barão? E agora 5 passagens. E agora nosso projeto que nós estamos sonhando já é ficar um mês em Israel. Eu e a Estelina. Sim. Nós vamos ficar lá um mês. Mas aí vocês vão independente, vão comprar uma passagem e vão embora. Isso, vamos para lá. E 2025 ir com toda a família de novo, já com os genros, com as noras. Mas se você for ficar um mês, você vai fazer o quê? Alugar uma casa? Alugar uma casa, um apartamento lá e né? Aí você se vira lá pegando. Sim. Aí para comer se vira. Se vira, sim. Né? Porque quando você está no hotel, você tem o café da manhã, o almoço também e a janta. Você pode ficar no hotel também se quiser. Aí depende da sua condição, né? Você fala inglês? Não. Mas ela tem uma noção. Ela fez um curso, dá para se virar. Dá para a gente poder. Mas eu lá, sem falar inglês, eu conseguia me virar lá sozinho lá, né, em Israel, andando. Né, então você consegue. Qualquer lugar que você for, você consegue se virar. Dá para ir se virando. Dá para ir se virando. Tem que ter alguém de confiança lá para você fazer esse contrato aí de aluguel, né? Não, hoje em dia na internet se aluga apartamento em todo lugar, né? Hoje casa se aluga, qualquer parte do mundo você tem essa segurança de você alugar, né? Esse acesso uma também. Casa, né? Uma casa ou um apartamento. Então a nossa ideia é essa, se preparar para ir ficar um mês e viver a vida da cidade. Sim. E ir em lugares que não é ponto turístico, mas é ponto histórico. Sim. Então conhecer aqueles lugares, conhecer a história, né? Então também isso é bem interessante. Barão, aqui na igreja, hoje a sua igreja trabalha com célula, certo? Sim, visão celular. Isso. Você foi para o encontro com Deus? Fui. Foi. A primeira vez, como que foi para você? A primeira vez do meu encontro foi assim, eu era líder de adolescente aqui da Batista. Sim. E aí um dos nossos adolescentes foi estudar no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul. Mas a Batista não é a CBI, você quer dizer? Não, a Batista é tradicional. Aí ele foi para lá, começou a estudar o seminário, depois começou a conhecer outros movimentos, depois aí eu estava na transição de sair da tradicional e entrar no renovado. Aí ele falou, vai ter um encontro. Vem para cá, vai ter um encontro. Eu falei, que encontro, rapaz? Eu já organizava acampamento de carnaval 5 anos da minha igreja. Uns 50, uns 100, 120 pessoas. E era 4 dias. Todo ano eu organizava tudo isso. Com comida, com dormida, com tudo. Eu falei, eu conheço tudo sobre acampamento. E se encontra como um acampamento. Eu conheço tudo sobre isso. Ele não vai. Você não sabe de nada, vai. Eu falei, tudo bem, eu vou. Só que assim, se não for o que você está falando, você devolve o dinheiro do encontro e me devolve o dinheiro das passagens? Ele falou, sim, pode ir. E aí eu fui. Rapaz. Saí daqui, fui para o Rio de Janeiro para fazer o encontro lá. E quando chegou lá no encontro, aí primeiro dia, né? Mas pela visão celular? Na época era o G12. Assim, sim, na época do René. Na época era um só, né? Não tinha divisão ainda. Era um só, sim. G12. Sim. Então a gente fomos para lá. Mas antes de ir para o encontro, eu já tinha ido para Bogotá. Sim. Já tinha ido para Bogotá, fiquei uma semana lá no congresso, fui conhecer... Bogotá Colômbia. Então, como que era o nome do César Castelano? Então eu fui para lá para conhecer, para ver como que era a visão, porque assim, como batista, eu sempre fui contra todas essas coisas, né? Encontro, G12, sempre eu fui contra, ensinava contra. Mas aí depois assim, deve ter alguém fazendo certo. Então esse adolescente foi para lá, né?
começou a fazer um encontro, eu conhecia ele, esse jovem. Sim. Então foi, então deve ter alguém fazendo certo. Então eu comecei a buscar as pessoas que estavam fazendo certo. Porque Sim. muitas pessoas começaram a fazer errado. Né? Sim. O encontro e G12, fazer muitas coisas erradas. Então não foi na Sim. fonte. Sim. E aí conseguimos tirar o que era a essência, praticar o que era a essência do encontro. Sim. E separar o excesso. Então nós conseguimos fazer isso. Porque eu fui lá. Então aí quando ele foi para o encontro, aí realmente eu tinha ido para muitos congressos. Sim. Congresso, você vai sexta, sábado, fica cheio, mas segunda-feira parece que tudo aquilo vai embora. E eu fiquei no Rio de Janeiro mais uns dias para poder participar da célula, conhecer a célula, mas eu participei do domingo, voltamos do encontro, fui para casa do pastor Anderson, dormimos, eu e o irmão dele, e quando acordei de manhã, aquela mesma sensação permanecia. Amém. No meu coração. De liberdade, de uma coisa diferente. E aí eu falei assim, então tem alguma coisa aí. Depois fui para a célula, conheci a célula, aí ele pegou e me deu o CD e todas as músicas do encontro. Sim. Aí eu trouxe aquele CD, aí só ouvia aquilo lá direto. A minha esposa não tinha ido ainda para o encontro. Ela falava, que música estranha, Jesus, eu quero estar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero te abraçar. A música a gente não estava acostumado com essas músicas. E aí eu ficava eu tenho uma biblioteca em casa, ficava só ouvindo aquilo lá, entrava para a biblioteca, ficava ouvindo. E aí é onde Deus começou a me mudar, né? Começou a me transformar. E quando eu fui para Bogotá, eu fiquei uma semana ali, vendo pessoas aleijadas, pessoas com deficiência, no congresso ali, andando com a gente. Quem te levou para Bogotá? Esse meu amigo que foi, ele, pastor Eduardo, o doutor Eduardo, como sempre, fiz a prestação lá, comprei a passagem. Como sempre, né? Comprei a passagem, nós ficamos na igreja Assembleia de Deus da Jocum, lá. Ficamos hospedados lá. E aí eu vi tudo isso acontecendo, aí chegou na sexta-feira, o Benny Hinn pregou na sexta-feira. Rapaz! E aí eu vi lá a unção, e aí as pessoas caindo, e minha mente batista, assim, sem querer compreender, e eu vendo as pessoas sendo curadas, mas eu via elas ali com cadeira de roda, e agora elas estão levantando, estão andando, e minha mente não conseguia processar aquilo todo, porque o Batista estuda, ele tem a lógica dele, tem um porquê. E aí depois tá tudo bem. Aí terminou o congresso, aí o Benny Hinn sempre chamava os pastores para ir para frente do altar, aí chamava um assim, pegava, levava lá para o altar, recebia unção, o cara caía, rolava, e eu tava bem na frente assim, ó, com a minha mão levantada, e ele não me escolheu. Não te escolheu? Escolheu um monte de gente, mas não me escolheu. Eu fiquei pensando lá, Será que você tava de camuflado? Nessa época eu não usava ainda. Não, eu tava pensando assim, fiz prestação, vim de lá, de longe, do Brasil para cá, e ele não me escolheu, eu queria tanto sentir alguma coisa, né? E aí, ser tocado. E aí o que acontece? Já tinha todo mundo indo embora, aí chegou um pastor, uma pessoa lá, não sei de onde, me abraçou, eu coloquei minha cabeça no peito dele assim, né? E ele começou a falar tudo que eu tava pensando. Mas ele era brasileiro? Não sei, ele tava lá no congresso. Ah, tá. E ele começou meio espanhol, ele falava castelhano. Ele falava tudo que eu tava pensando. Ele tava falando. Não tinha como não tinha como alguém saber que eu tava ali na hora. Aí ele começou a falar tudo que eu tava pensando e profetizar, e falar em língua. Depois falava de novo. E ali mistério. Aí eu não resisti. Eu falei assim, Deus, agora acabou. Aí eu quebrei toda a resistência. Mesmo as coisas que eu entendia, as coisas que eu não entendia, mas eu não ficava duvidando, nem questionando. Eu esperava para ver, até compreender. E de lá para cá a gente começou a aprender, Deus foi me tratando, foi algumas coisas que eu era contra, e acabei fazendo, né? Que eu era contra dom de língua, batismo no Espírito Santo, que eu fui me ensinado assim. Rapaz, você tinha essa dificuldade. Porque eu era batista tradicional. Mas sempre eu fui um batista. Nem batia palma na igreja? Não, batista mesmo, aonde eu tinha a declaração de fé, eu tinha os livros da história batista, eu participava das convenções, tanto estadual como a convenção brasileira. Eu participava da associação das igrejas, então eu era muito envolvido com a denominação. Então, eu aprendi
daquele jeito, eu aprendi. Você era realmente um Saulo mesmo, hein, camarada? Então eu não até... Aí você foi para o encontro com Deus, Deus abriu seus olhos, caiu como escama dos olhos. Sim. Aí ele foi me mudando, né? Eu estava me mudando antes, e foi todo um processo para ele me mudar. Né? Porque não tinha como alguém me convencer assim, não. Você era durão, então, é um Saulo, vai, camarada. Tinha que ser de Deus, por quê? Porque toda a minha vida foi daquele... Eu nasci na Igreja Batista, depois aprendi ponto de pregação, congregação, depois tem um concílio, forma a igreja, e aquela igreja é filha daquela igreja mãe, e assim vai, eu aprendi dessa maneira. E vivi todo esse processo. E até para mim abrir um ministério foi muito difícil para mim, porque eu não tinha vontade. Não era isso que estava no meu coração. Até o dia que eu saí da igreja lá, comecei a célula na minha casa, aí a gente mudou, aí eu falei com o meu pastor, porque ele queria que eu ficasse em Santana. Lá, ajudando ele. Mas o meu negócio é comunidade, meu negócio é favela. Eu não me via numa igreja rica. Uma igreja que tem 6 andares lá, onde tem estacionamento gigante para as pessoas chegar, então eu não me via ali. Eu falei, vou começar um trabalho do zero. Eu comecei o trabalho do zero em casa. E aí, um dia, eu pedi para ele vir pregar, ele veio, analisou o trabalho e falou, você não precisa nem da Convenção Batista Brasileira e nem da Igreja Batista Betel. Né? É um trabalho diferente. Agora, se você quiser ser da congregação da Igreja Batista Betel, eu levo, mas tem que estar debaixo daquilo que eles fazem. E da Convenção Batista Brasileira também. Aí eu pensei bem e falei assim, não, então eu não acho que não vai dar certo. Porque eu já sabia como é que era, não vai dar certo. E aí onde surgiu, já por causa do projeto, falei, então eu vou abrir a Igreja Batista Apostólica Cristo é Vida. Por causa do projeto, que já tinha uma história com o projeto. Né? E aí a igreja sua, Cristo é Vida, nasceu aqui na região de Cumbica. Região de Cumbica, na minha garagem. Começou ali. Rapaz, graças a Deus. Então, e aí você leva o pessoal para o seu encontro? Você faz o encontro ou você participa do encontro? Eu fiz algum tempo, eu fiz nosso próprio encontro, né? Eu gosto muito do movimento encontro, né? Mala chegando, o pessoal vindo, aquelas pessoas que se fogem, depois você vai atrás. Eu gosto muito desse movimento, né? Rapaz. As pessoas dando testemunho no final, as pessoas querendo ir embora do encontro. Então eu gosto muito desse movimento. E aí, depois da pandemia, nós temos uma parada. Agora está voltando, né? Mas o meu sonho é fazer encontro. Continuar fazendo encontro. Mas né? tem gente, você sabe que tem gente que na hora não quer ir, né? Briga com a esposa, briga com o marido. Isso que é legal. Isso que é legal, essa guerra, apartar a briga. Essa guerra, parte legal. Você vê que está acontecendo alguma coisa, né? Alguma coisa que está tendo impedimento. Então, para as pessoas não chegar... as águas estão se mexendo ali, então movimentando. É isso aí. Eu gosto desse movimento. Está borbulhando, é isso que você gosta. Eu gosto da guerra, eu gosto de estar dando tapa na cara do inimigo. Vamos lá, vamos ver. É isso que eu gosto. Eita. Esse movimento para mim... Para você tem que, se tiver para estar bom, tem que estar desse jeito, pegando fogo. Não, eu acho legal, eu gosto disso. Desse movimento aí. E aí, né, tem equipe e tudo, mas só que chegou um momento que a gente não tinha gente. Tem uma equipe para fazer, mas o principal é as pessoas, né? Então hoje a gente está trabalhando já, leva com a CBI, leva com outros pastores, né? E vai até ter gente para poder fazer nosso próprio encontro. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso podcast, mas antes de encerrar, será que a gente falou tudo? Você falou tudo? Só queria... Ou tem mais? Eu só queria deixar assim para aquelas pessoas que precisam de uma orientação, de uma ajuda, que quer vencer as drogas, seja lícita ou ilícitas, pode contar conosco. Amém. Como eu venci as drogas, você também pode vencer. E nós estamos aqui para te ajudar. Né? Aqueles que querem realmente ter uma vida nova, né? Com certeza você vai conseguir. Amém? Pode contar conosco. Amém. Posso deixar seu número de contato? Pode deixar o número de contato. O número de contato é 11 9 70 40 0165. 0165. 70 40 0165. 65.
Bispo Camilo. Isso, ali na igreja nós fazemos a triagem, conversamos com as famílias e indicamos algumas clínicas que nós conhecemos. Eu não indico nenhum lugar que eu não conheço. Então, eu vou primeiro lá, conheço a clínica, conheço os dirigentes, conheço o ambiente, para depois indicar para alguém, certo, para uma família. E lá, já aconteceu de você receber ou dar triagem para fazer triagem ali para alguma criança de menor, alguma coisa assim que... Já aconteceu, mas assim, hoje em dia, poucos lugares aceitam menor, né? Certo. Então, se eu não me engano, acho que é o Desafio Jovem aceita, mas poucos lugares têm uma estrutura para menor. Eu recebo mais jovem, pessoas mais adultas, né? Adolescente, eu recebi poucos, mas também não tem muitos lugares para eles. Uhum. Porque a legislação é mais complicada para atender esse grupo, né, de pessoas. Sim, a demanda. Mas tem lugar que aceita, tem lugar que está estruturado para recebê-los. Se de qualquer forma, qualquer pessoa que chegar até você, você vai direcionar. Apareceu também, e também nós orientamos a família, né? A família, porque boa parte, às vezes, da questão da pessoa que usa a droga, muitas vezes ele não para, culpa da família. Né? Então tem algumas coisas que a família precisa mudar, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é a tia, que precisa mudar algumas coisas para que essa pessoa perceba que está perdendo alguma coisa. Perdendo o apoio da família, perdendo as coisas. Então, aí vai começando esse processo aí, né? Da família fala assim, a única coisa que pode te ajudar é com a clínica. Não ajudar com roupa, com dinheiro, com nada. A única coisa que eu posso te ajudar é te enviando para uma clínica. Sim. Mas tem pessoas ainda que continuam dando as coisas, a pessoa vende, continua, né? Então aí às vezes a orientação para a família é muito importante, né? Uhum. E a base, né? A estrutura. Quando a família tem essa orientação, aí fica mais fácil dele chegar, como nós falamos, né? No fundo do poço. Sim. Aí só quando chega no fundo do fundo que vai perceber, não, eu preciso mudar, não por causa da família, não por causa dos filhos, por causa da minha própria vida, né? Você acha que o filho pródigo chegou no fundo do poço? Para mim, quando o fundo do poço, para mim, é quando você toma consciência e decide. Porque o fundo do poço pode ser uma coisa para uns, pode ser uma outra coisa para outros, né? Sim. O fundo do poço é quando você percebe que perdeu o que você tinha, né? E a decisão de retornar. Né? Por isso que ele fala, quantos dos anéis do meu pai tem comida de pão de sobra e eu aqui pereço de fome? Isso aqui não é para mim. Mas ele teve que se arrepender, tem que saber que perdeu tudo, tem que saber que fez errado. E agora decidiu. Caiu em si e decidiu. Vou levantar, vou ter com meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno. Trata-me como um dos seus funcionários, né? Empregados. Então, tem muitas coisas. Outras coisas que nós percebemos, porque às vezes a pessoa faz o tratamento, mas a família continua fazendo festa com bebida, e aí, assim, o problema é você, não sou eu. Ixi. Então, muitas coisas assim, desconfiança, né, a desconfiança com a pessoa, de repente sumiu alguma coisa em casa, ou a pessoa não sabe onde colocou, e às vezes as pessoas começam a desconfiar daquela pessoa. Sim. Né? Então, aí quando a pessoa está com a mente fraca, ele fala, estão desconfiando de mim, então agora que eu vou fazer mesmo. Então, tem muito disso, né? Então, nós orientamos todas essas questões. Aquela pirraça, né? Aquela provocação. Orientamos a questão também da pessoa não ficar na área de risco. Fator de risco, nós chamamos, né? Sim. Se na casa dela é fator de risco, ela não pode ficar lá. Se no bairro dela é fator de risco, rapaz, ela não pode ficar lá. Mas se não ficar em casa com a família, vai ficar... Tem outros meios. Tem outros meios. Tem casa de passagem, tem outros ambientes que a pessoa pode ir. Né? Tem clínica que tem a clínica, depois tem na cidade uma casa para a pessoa ficar ali até arrumar um emprego, tudo. Então tem vários meios. Sim. Se a pessoa quer mudar, tem vários meios de mudar. Amém. Só que às vezes a pessoa volta para os mesmos amigos, para os mesmos hábitos. Ela fica 1 mês, 2 meses e acaba voltando. Sim. Tá certo. Tá vendo, pessoal? Falei para vocês que vocês seriam abençoados com os testemunhos aqui do nosso bispo Camilo, que ele não quer usar o nome Sérgio. Um nome bonito desse.
E ele quer usar só o Paulo, Camilo, e quer deixar o Sérgio de lado. Brincadeira, viu? Mas amém. Bispão, você quer fazer seus agradecimentos? Eu quero agradecer o pastor Sérgio, né, ter me convidado para compartilhar, amém. Né? Amém. Essa minha história. Sim. E também honrar a Deus, né? Porque é Ele que deve receber toda a honra, toda a glória. Amém. Porque Ele que me dá força, Ele que me fez eu vencer, Ele que mudou a minha cabeça, mudou a minha história. Amém. Então eu só tenho que servi-lo e amá-lo. Eu amo Jesus. Amém. Eu sou apaixonado por Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, não se esqueça, tá bom? Deixe o seu like para dar uma guinada aí para o nosso canal crescer. É importante você deixar o seu like, tá? Você não paga nada, é só deixar o seu like, compartilhar, tá? Se inscreve no canal. Você já está nos abençoando. Amém. Tá bom? Verdade. Então, eu vou deixar aqui também o QR no cantinho aqui, se você quiser fazer qualquer valor, tá, de doação, fique à vontade, o meu Pix, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Então, tá bom. Bispo Paulo, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, tá bom? Pela sua família, pela sua esposa que esteve aqui alguns dias atrás. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. E que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, a família. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe. Amém, pessoal? Por enquanto é só. Shalom, shalom. Saúde, paz, alegria, prosperidade. Deus abençoe vocês e até um próximo podcast. Em nome de Jesus. Tamo junto. Amém. Amém.